dos Trabalhadores, que será usada pelo parlamentar Lucas Carenhato, da tribuna. Obrigado, presidente. A democracia é bonita. Veja, vereador Iago, reconhecendo a importância do governo Lula, que traz uma legislação para garantir os anseios dessa classe importante, que são das pessoas que trabalham por aplicativo. Inclusive, vereador Iago, eu tenho os temas que eu não conheço, eu procuro ouvir. E em vários municípios do Brasil, com prefeitos de direita ou de esquerda, falo de algumas, prefeita Margarida Salomão, de Juiz de Fora, criou um espaço específico no município de descanso para Uber e para os motoboys. E nós não temos isso em Caxias. Então, acho que é uma pauta, são pautas, questões pontuais e que nós precisamos tocar no sentido de garantir a melhoria de vida. Quantos Uber nós temos em Caxias hoje? 3, 4 mil? Quantos motoboys? São muitos. Então, e parabenizar o secretário, ex-vereador dessa casa, Eloy Fris, pela sensibilidade, pela compreensão política, que é de ouvir as pessoas, reconhecer se precisa dar um passo atrás, e que é o básico que se espera na gestão pública. Mas vamos voltar aqui para questões da cidade. A minha vice-líder da bancada, a vereadora Estela Balardim, nossa presidenta da Comissão de Saúde, trouxe aqui a nossa posição sobre a questão das UPAs. E eu quero destacar novamente, nós defendemos a rescisão imediata do contrato com Ideias. E eu quero ler aqui 2 mensagens que eu recebo agora de médicas que estão atuando nas UPAs e vejam o que ela traz na mensagem. Desde a semana passada, estamos enfrentando falta de medicações importantes. Já foram realizados pedidos de empréstimo para hospitais da cidade e da região e ainda assim hoje a UPA Central segue com diversos itens em falta. Sinceramente, fica a preocupação sobre até que ponto é adequado trabalharmos nessas condições. Prestem atenção, colegas vereadores. Sem acesso para assistência adequada e segura aos nossos pacientes. O que falta de medicamento nas UPAs hoje, colegas vereadores? Tramadol, amoxicilina clavulanato, salbutamol, enema, dipirona. Na UPA Central de Caxias do Sul, tem apenas 80 ampolas de dipirona. Essa é a realidade da UPA em Caxias. Ainda falta algodão, sem luva, sem talco e sem descarpaque. Descarpaque é aquela caixa que se coloca as agulhas contaminadas, já utilizadas pelas pessoas. Nós vamos aguentar mais quanto tempo isso? Isso é absurdo, gente. Não há condições do Ideia se manter. Hoje tem o pagamento dos médicos. Os médicos precisam receber. E aí todo mês é a aflição. Vai ter paralisação dos médicos? Daqui uns dias tem o pagamento do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vai pagar o salário dos trabalhadores e trabalhadoras? Aí tem o pagamento do piso. Vai pagar o piso? Então nós precisamos de uma ação imediata. O município mensalmente tem feito o repasse às UPAs. A pergunta é confiável repassar o dinheiro do município às UPAs? Nessas condições, então precisamos de ações imediatas sob pena de daqui mais um mês, com o inverno se intensificando, nós termos um abandono dessa empresa. Isso pode ser uma possibilidade, com o nosso dinheiro e a cidade ficar desassistida de UPAs. É isso que nós vamos aguardar? Pombas, temos que aguardar o prazo legal. Tá, mas como assim o prazo legal? Se o Ideias for embora, nós temos que aguardar o prazo legal. E as pessoas? Hoje, quando acabar o dipirona nas 80 ampolas, sabe o que vai acontecer? O município vai ter que arcar com as 80 ampolas.
Sai uma verba nossa, sendo que nós já pagamos para o Ideias. Não é razoável, não é de bom senso que não se encontre uma solução imediata. E nós estamos anunciando. O caos se anuncia em razão da questão climática. Nós temos várias pessoas aguardando leito. Nós seguimos com falta de médicos na atenção básica. E nós temos uma empresa que demonstra todos os dias a ineficácia e a impossibilidade de continuar. Precisamos que o município tome providências. Sua parte, vereador Iago. Aqui a gente vai concordar em muita coisa, vereador Lucas. Eu vou discordar só da bancada da esquerda em um ponto, na minha visão, tá? São visões diferentes, mas os problemas são os mesmos. Eu vou discordar tanto que essa culpa toda é da questão do Ideias, tá? Para mim, por exemplo, se está no contrato que eles têm que atender 350 pessoas, se eles estão atendendo 500 e pouco, infelizmente, óbvio que, infelizmente, nós vamos ter problema de remédio, problema de outras coisas. Na minha visão, a gente tem que trazer também à tona o assunto e para o debate aqui a questão dos hospitais, que não estão nem aí. Por exemplo, vamos fazer uma reforma, vamos fazer não sei o quê, fecham os leitos e não estão nem aí. Eles só se importam quando é para viabilizar a questão de ser rápido, para vir emenda para eles, aí eles se importam ou fazem campanhas. Eu acho que nós temos que também dar uma pressão aí nos hospitais, porque na hora de pedir dinheiro, o pessoal dos hospitais gostam bastante. Então, na hora de prestar um serviço bom, também tem que ter esse mesmo empenho. Obrigado, vereador Iago. E eu aprendo muito com a minha colega vereadora Estela, que é a presidente da Comissão de Saúde, foi relatora da CPI da Saúde na legislatura passada e que falou antes sobre a necessidade de intensificar, valorizar, potencializar a atenção básica, reformar as UBSs, garantir que as pessoas tenham atendimentos. E aí eu quero mais um vídeo hoje. Hoje nós estamos voltando nos vídeos, vamos a mais um deles aqui. Sem áudio. A Maiara. Só um pouquinho, segura o tempo aí, meu presidente. É um problema técnico ali e a turma já vai resolver. Agora vai. Agora. Recebemos há pouco a informação, através da deputada Denise Pessoa, desse importante anúncio do Ministério da Saúde, do Governo Federal, contemplando Caxias com a Policlínica. Mas eu quero agradecer também o trabalho e o esforço da nossa equipe de saúde, que cadastrou esse projeto em tempo, indicando a área, que vai ser na zona sul da nossa cidade, e agradecer e reconhecer o esforço e a articulação política da deputada Denise Pessoa, a quem nós agradecemos por... É importante registrar que quando se trata de interesse público para trazer investimentos e melhoria para a nossa cidade, nós sabemos trabalhar junto, fazendo a boa política. Estou aqui em companhia da deputada Denise, na rua Martim Francisco Piandorello, esquina com a doutora Cis Mariani, onde estivemos observando a área da futura policlínica, que será um investimento, um aparelho muito importante para a nossa cidade. Quero agradecer e cumprimentar a equipe. Bom, gente, de lá para cá o que aconteceu? O primeiro o prefeito festejou, agradeceu a sua equipe, depois foi lá, agradeceu a deputada Denise, que foi quem intermediou essa conquista, sendo que apenas 2 cidades do estado do Rio Grande do Sul conquistaram policlínicas, Caxias e Pelotas. Bom, de lá para cá o que aconteceu? A policlínica já pulou da Zona Sul, ali para trás do Dario Granja Santana, no Floresta, deve ser aquilo ali, Világio Floresta. E a informação que eu quero saber é se a prefeitura não vai dar conta de fazer a policlínica. Ah, mas tem que ter contrapartida. Mas se sabia que tinha que ter contrapartida antes ou não? Ah, mas o gasto é de, sei lá, 80 milhões do ano, não sei quantos milhões. Tá, mas nós não temos a necessidade da atenção básica, de garantir que as pessoas acessem consultas especializadas? Bom, eu não quero crer, eu quero estar enganado, de que Caxias vai perder a policlínica. Essa cidade caçou um prefeito em razão de questões relacionadas à saúde. E fiquem tranquilos, eu sei que tem uma rádio escuta aí no gabinete, o PT não defende golpe. Não, nós somos contra golpe.
Nós votamos contra o impeachment do Guerra, votamos contra o impeachment da Dilma, votei contra a cassação aqui da maioria dos colegas, acho que de todos, do prefeito Adiló. Então, nós do PT não buscamos caminhos escusos. Mas tem gente aqui que defende isso, e é da democracia, pode voltar. Se Caxias perder a policlínica, nós teremos que fazer um profundo debate nessa casa de competência e de condições reais desse governo dar as respostas que a cidade precisa. Espero estar enganado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas Carenhato. Próxima declaração de líder do Partido Socialista Brasileiro. Com a palavra o vereador